Isso é uma boa pergunta. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui. Claro que as analogias elas não são perfeitas, mas eu vou tentar dar um exemplo bem legal aqui. Veja bem, vamos supor que você tenha na sua casa um bom vinho, tá? Cujas propriedades são muito boas, e por outro lado você tenha um suco que você não gosta, que as propriedades não são boas, o sabor, enfim, a cor não é legal. E você resolve então fazer uma alteração no suco para tentar transformá-lo em vinho, tá? Você mexe nas propriedades, você consegue alterar a cor, você consegue alterar o sabor desse suco e você consegue inclusive deixar de chamar esse suco de suco e passa a chamá-lo de meio vinho, tá? O que houve aqui? Houve uma alteração na substância, na natureza do suco? Claro que não. O que houve foi uma alteração nos acidentes, porque a natureza, a substância, o conjunto substancial, a essência do suco permanece. O que você fez foi alterar as características, as propriedades externas, tá? O cheiro, o sabor, enfim. Aqui nesse ponto, nós temos algo bem interessante, porque por mais que você não tenha conseguido mudar as características essenciais do suco, você mudou sim as características externas. E então existem duas formas de você nivelar ou aumentar a dignidade desse meio vinho, que antes era suco e você chama agora de meio vinho, a mesma dignidade do vinho natural, cujas propriedades são excelentes. A primeira estratégia é através do marketing, da propaganda, em que você começa a chamar e divulgar esse meio vinho para todo mundo, dizendo que ele é tão bom quanto o vinho. Só que aqui nós encontramos um grande problema, porque cada vez que você diz, olha só, eu tenho aqui o meio vinho, ele é tão bom quanto o vinho, cada vez que você chama esse suco de meio vinho, você realça uma distinção natural que existe entre o vinho e entre o meio vinho. Portanto, cada vez que se fala, quanto mais se fala, mais se aumenta a rejeição com relação ao meio vinho, o preconceito. As pessoas não vão querer consumir o meio vinho, porque todo mundo sabe que ele não é vinho coisa nenhuma. Uma outra forma de tentar elevar a dignidade desse meio vinho é tentando rebaixar a dignidade natural do vinho. Portanto, aqui você não fala mais, você não realça as qualidades boas do bom vinho, as propriedades do bom vinho, pelo contrário, você diminui, desqualifica o bom vinho, inclusive deixa de chamá-lo de vinho e passa a chamá-lo de uma outra coisa, de líquido extraído da uva, que todo mundo sabe que vai dar o mesmo, vai ser vinho, mas você não pode chamá-lo mais de vinho, porque senão você acaba realçando a distinção, uma diferença entre o meio vinho e o vinho. Por isso que você vê as mulheres sendo chamadas agora não de mulheres, mas de pessoa que amamenta, tá? Então aqui nós temos um jogo semântico, um jogo de significados para tentar fazer uma confusão e nivelar algo que não é da mesma natureza da mulher, para fazer com que as pessoas fiquem confusas. Então é por isso que é extremamente importante que nós voltemos aos termos corretos, porque o que acontece é uma inversão completa da percepção de mundo das pessoas, mas vamos lembrar que sempre a realidade ela é soberana, portanto não há ideologia que consiga mudar e alterar a realidade, a natureza das coisas.